148 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 853. Alguns homens só querem ver o mundo queimar. Autor: o próprio Victor sublinhado Wiseman fala clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. A luta continuou. Um dragão contra um lobo END. A cada esquiva, a cada ataque, Fenrir melhorava visivelmente. E não só isso, seus sentidos estavam se acostumando com a velocidade. Como um ser que poderia ignorar os conceitos que governavam o mundo, ele era um adversário difícil para qualquer deus. Mas não para Victor. Assim como Fenrir melhorava, Victor também não ficava para trás. A cada ataque, a cada confronto, ele aprendia ainda mais como enfrentá-lo. Victor era um ser muito adaptável, um monstro talentoso que nunca parava de treinar. Combinando essa disciplina com esse talento, acontece uma situação como esta. Fenrir rugiu para o céu, e seu rugido causou distorções ao seu redor enquanto suas patas estavam cobertas de poder incolor, e ele começou a atacar Victor. Mas mesmo assim, ele não conseguiu acertar Victor. Grrr. Por que não posso bater nele? Os olhos de Victor brilhavam em um tom violeta carmesim, e aqueles que o conheciam bem sabiam o que isso significava. Ele estava vendo o futuro, especificamente 5 segundos no futuro. Todos os ataques de Fenrir, e possíveis ataques, ele poderia prever. Mesmo que o ser do END pudesse ignorar os conceitos ao seu redor, ele ainda precisava tomar medidas que definiriam seu futuro. Essa era uma lei absoluta. Mas apesar de saber disso, Victor não confiava 100% na sua visão de futuro, e a razão para isso era simples. Fenrir detém o conceito de END, conceito que tem apenas um rival, o conceito de Bejin. Acalme-se, disse Victor, e no momento seguinte chutou o rosto de Fenrir. Eca! Seu punho estava coberto de raios e ele atacou o ar em uma postura que Natásia reconheceria imediatamente. Um soco, 1 milhão de acessos. Uma técnica que a Condessa desenvolveu e que Victor levou a outro nível. Com seu poder e velocidade atuais, já não eram apenas 1 milhão de acessos. Foi 1 bilhão de acessos. Uma explosão de puro poder semelhante ao plasma vermelho voou em direção a Fenrir. E se fosse qualquer outro ser, tal ataque seria mortal, mas, para Fenrir, ele só precisava abrir a boca e rugir. Roa! No momento seguinte, toda aquela energia desapareceu, junto com vários objetos em linha reta no espaço. Isto. Santo. Taz e Maia ficaram sem palavras. Eles não conseguiam nem formar palavras coerentes. Agora você entende por que não quero que ele lute em meu planeta, disse Aurora com um suspiro. A visão de tudo sendo excluído da existência era simplesmente ridícula. Tudo o que existia naquela área do espaço era a escuridão do abismo. Conceitos como espaço e tempo não existiam mais ali, tudo foi excluído. Victor apareceu atrás de Fenrir, e quando o lobo virou o rosto para atacar novamente, Victor levantou a mão para detê-lo. Parar. O que? Não podemos continuar. Por quê? Victor apenas apontou para o dano que Fenrir causou. Fenrir olhou para aquele lugar e disse, não podemos treinar enquanto você usa essa energia END. Literalmente, qualquer campo de batalha se tornará inutilizável. Honestamente, Victor sentia um pouco de pena de Odin agora. Ele não tinha ideia de que tipo de ser monstruoso Fenrir estava se tornando. A coisa mais terrível sobre Fenrir comparado a Tipon era que seu poder END estava concentrado dentro dele, e ele poderia jogá-lo fora. Algo que Tipon não poderia fazer. Uma coisa que Victor entendeu ao observar os dois seres foi como a energia do END estava concentrada de forma diferente. Em termos simples, Fenrir era mais orientado para o combate do que Tipon. Por causa disso, o lobo Ragnarok tinha áreas de seu corpo que não eram cobertas pelo poder END, como o corpo, cauda e topo de sua cabeça. Esse poder estava especificamente apenas em suas garras, dentes afiados e no interior. Algo diferente de Tipon, que tinha todo o poder na pele do corpo como uma armadura natural. Ele devia ser bem jovem quando foi selado. Victor simplesmente não conseguia imaginar alguém como Tipon perdendo para os deuses gregos, afinal, ele era a antítese de tudo que existia. HMM.
Você está certo, Fenrir respondeu depois de ver o dano que ele havia causado. Preciso limpar isso, ou ele vai me bater de novo. Fenrir murmurou. L? Victor perguntou curioso. Morte. Oh. Essa foi a única coisa que ele pôde dizer, sem esperar aquela resposta. Parecia que a morte estava se comunicando com os seres do END. Depois de pensar por um momento, Victor achou que fazia sentido. Afinal, o poder do END originou-se da própria entidade primordial morte, e ele sabia muito bem o quão perigoso era aquele poder sem controle. Tipon não teve tantos problemas porque não podia sair por aí disparando rajadas de poder. Enquanto não fosse provocado, ele ficaria bem, sem contar que Gaia também controlava aquele ser. Mas o mesmo não poderia ser dito de Fenrir ou do dragão do panteão nórdico. Como você vai consertar isso? Victor perguntou curioso. Vou ligar para ele, disse ele, e no momento seguinte seus olhos começaram a brilhar e, em menos de alguns segundos, um ser completamente coberto de preto apareceu. O ser olhou para a área do espaço e depois para Fenrir. Victor e Fenrir pensaram que ele diria alguma coisa, mas em vez disso, ele apenas gesticulou com a mão, e tudo que foi excluído simplesmente reapareceu. Foi como se alguém tivesse pressionado CTRL+Z no teclado e restaurado tudo que foi perdido. Victor não pôde deixar de arregalar os olhos diante de tamanha irracionalidade. Não admira que ele seja o mais importante dos seres primordiais, pensou ele. Lembre-se, não abuse do seu poder, você tem um propósito. Não vá contra isso. A voz distorcida que não era nem masculina nem feminina ressoou ao redor deles. Eu sei, isso não vai acontecer de novo, disse Fenrir. Victor estreitou ligeiramente os olhos ao ouvir essa interação. Parecia que, ao contrário de outros seres, aqueles que tinham o conceito de fim pareciam ter um propósito maior no grande esquema das coisas. Para que o começo surja, o fim deve chegar. O aspecto da dualidade, hein? Mesmo que não dissessem isso a ele, ele poderia especular com base no que sabia em sua própria experiência em observar a verdade do mundo e como esses seres primordiais eram obcecados em manter o equilíbrio de tudo. Ao treinar com o progenitor, não use seus poderes END. Você vai melhorar mais rápido assim, disse Deat, e no momento seguinte desapareceu. Victor observou o local onde estava e, como esperado, não sentiu nada, nem mesmo um traço de energia. Quais foram aquelas palavras que ele disse sobre você? Victor perguntou curioso, embora internamente não esperasse uma resposta para aquela pergunta já que parecia ser algo pessoal. Imagine sua surpresa quando Fenrir começou a falar. Há eventos que precisam acontecer, não importa o que aconteça. Ragnarok é um bom exemplo disso, e por mais que você tente mudar isso, esse evento vai acontecer, mas não é porque é predestinado ou algo do tipo. É porque ele queria que isso acontecesse. Por que que? Quero dizer, porque ele quer Ragnarok. Quem sabe? Ele não me explica, mas imagino que seja por questão de equilíbrio. Afinal, eles estão obcecados com isso. Fenrir comentou enquanto se sentava no espaço e flutuava. HMM. Victor tentou olhar de outra perspectiva, um ponto de vista mais lógico e frio, semelhante ao de um computador. Quando a máquina do computador tem muito cache, podem ocorrer problemas como congelamento ou lentidão, então o END precisa acontecer para que a existência continue. Entendo. Mesmo que não pareça, a morte está funcionando, né? Pensou Victor. Pensando nos quadrinhos que leu, ele presumiu que a morte agia como a morte do universo DC. Ele foi essencial para a continuidade de tudo, embora não tratasse diretamente da morte dos seres, pois essa tarefa estava nas mãos dos juízes do abismo e dos governantes infernais. Pelo menos foi o que ele pensou, ele ainda não sabia se era verdade. Mas ele aprendeu uma coisa observando o que a morte fazia. Quando o poder do END exclui algo, isso realmente não desaparece. Simplesmente vai para outro lugar que eu não conheço. Você não pode recriar algo que já foi excluído. Você precisava criar aquele item novamente para que ele existisse. O que a morte fez não foi isso. Afinal, ele não tinha autoridade para criar nada. Ele era a morte, o fim de tudo. Ele não tinha o poder de criar nada. Mesmo pensando que não foi ele quem pensou e decidiu que estava 100% correto, afinal a morte é o ser mais antigo do universo. Quem sabe quantos poderes ele tem? Talvez porque ele seja a morte, ele também tem algum aspecto de vida dentro dele.
embora esta teoria negasse completamente a árvore universal. Depois de pensar sobre esta situação, Victor olhou para Fenrir e disse: vamos voltar. Preciso me preparar para o encontro de seres sobrenaturais. Preciso treinar minhas filhas e passar tempo com minhas esposas. Você é um homem ocupado, Victor. Isso é verdade. Victor assentiu e, no momento seguinte, disse: posso pedir ajuda com alguma coisa? Claro. Fenrir abriu amplamente a boca em um bocejo de cortar o rosto. Victor focou seus olhos no interior da garganta de Fenrir e ficou surpreso ao ver o abismo. Então é assim que funciona, hein? Victor pensou que esse abismo estava no estômago, mas se enganou completamente. Estava na garganta. Então é daí que vem o poder que ele libera. Vou te ajudar. O que você precisa que eu faça? Victor sorriu. Odin irá à reunião. E descobri algumas notícias desagradáveis dos meus espiões. Fenrir claramente não ouviu o resto da pergunta de Victor, mas mesmo não tendo ouvido, ele concordou imediatamente. Conte comigo. Um brilho malicioso apareceu no rosto do lobo. Não tente matá-lo. Estaremos no território de um ser primordial, e nem você poderá lutar contra ele em seu território. No território de um ser primordial, ele era praticamente um deus consciente com autoridade sobre tudo. Sem falar que apesar de Fenrir ser perigoso, era apenas por causa de suas características únicas. Como indivíduo, ele era extremamente fácil de lidar para alguém como o dono do limbo. Se ele não pudesse usar suas garras, ou suas presas, e seu poder interior, Fenrir seria facilmente selado. Algo que não poderia ser feito com Tipon, embora fosse fácil selar Tipon, já que ele só precisava ser jogado no abismo sem fim, onde não havia apoio para ele se mover. Agora que Victor pensou sobre isso, havia muitas limitações nesses seres com conceito de fim. Equilíbrio, hein? Claro, não haveria um ser perfeito sem fraquezas. Tal coisa não existe. Todos tinham fraquezas. Você só tinha que procurar no lugar certo. Claro que não. Também não vou mostrar esse formulário. Eu irei em forma de lobo. Oh! Você está aprendendo, hein? Sim, afinal, tem o melhor parceiro de treino. Parceiro de treino, não professor, né? Victor nunca se considerou professor ou mestre de Fenrir, já que seus estilos de luta eram completamente diferentes, e ele realmente não precisava disso. A maioria dos seres morreria apenas por causa de suas garras, e muito poucos seres poderiam lhe causar problemas. Tudo o que Fenrir precisava era aprender a controlar melhor seu corpo e manter os fundamentos de um artista marcial. O resto ele desenvolveria sozinho. Vamos voltar. Milímetros. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 854. Alguém que eu conhecia. Samar, o banheiro privativo do palácio. Victor encostou-se na beirada da banheira, olhando para o teto, perdido em pensamentos enquanto revisava a breve briga que teve com Fenrir. Sinto que estou perto de descobrir algo. Victor estreitou os olhos. A luta com Fenrir foi bastante esclarecedora. Ele não sabia dizer se era porque havia testemunhado os conceitos sendo excluídos e reconstruídos ou se era a evolução de Fenrir, mas ele tinha uma sensação incômoda de que havia tropeçado em algo significativo, embora não conseguisse definir o que era. Nele, essa sensação era incrivelmente frustrante, semelhante a ter informações na ponta da língua que você não conseguia lembrar ou a falta de uma peça do quebra-cabeça que impedia uma imagem completa. No que você está pensando, Vic? A voz de Skatashi rompeu seus pensamentos, vindo da sua esquerda. A água ondulou, indicando sua entrada na banheira, mas nem isso desviou a atenção de Victor do teto. Perdido em pensamentos, Victor respondeu abertamente: estou pensando no meu progresso. HM emitiu. A água mudou novamente, e logo Victor sentiu Skatashi subindo em seu colo. Victor desviou o olhar do teto para a deusa de cabelos vermelhos diante dele. Você finalmente olhou para mim. Ela sorriu, um sorriso que carregava a sedução de uma mulher mais velha e o perigo de alguém como Skatashi. Victor olhou nos olhos heterocromáticos de Skatashi. Estou sempre olhando para você. HMM. Não foi assim que pareceu hoje. Não apenas aquela vadia, mas também a rainha dos lobos. Sua atenção parecia bastante dividida hoje. Seus olhos brilhavam com sutil ameaça, ciúme e possessividade evidentes em cada palavra que ela falava. Em vez de ficar alarmado, como a maioria dos homens faria nesta situação,
O sorriso de Victor se alagou e ele abraçou Scatachi. Ele sempre apreciava quando suas esposas demonstravam ciúme extremo e possessividade ainda maior. Para ele, não foi motivo de preocupação, mas sim uma fonte de alegria. Esculpiu ele no início de sua jornada. Você sabe muito bem que isso não é verdade. Não importa quantas mulheres entrem na minha vida, você, mestre, sempre ocupará um lugar significativo em meu coração. Scatachi não foi apenas a mulher que o treinou, foi ela quem mudou completamente sua mentalidade. Ele era o guerreiro que era hoje porque ela o havia esculpido no início de sua jornada. Um sorriso involuntário apareceu no rosto de Scatachi. Umph, você e suas doces palavras. Você não vai escapar de mim tão facilmente. Quem disse que eu queria fugir? Ele riu, esfregando seus chifres violetas contra os vermelhos de Scatachi. Como um ser que era a fusão perfeita de um dragão e um vampiro, ele poderia facilmente mudar sua forma para esconder suas características dracônicas. Características como os olhos, os chifres, a pele ligeiramente escamosa e as garras afiadas, que mais pareciam garras. Ele poderia ocultá-los e aparecer como humano sempre que necessário, assim como suas asas dracônicas retráteis. Mas por que ele deveria? Ele não sentiu vergonha de sua forma atual, então não se escondeu em sua forma humana original. Scatachi parecia compartilhar do sentimento. Assim como ele, ela exibia com orgulho seus chifres, olhos e outras características. Parecia que eles estavam abraçando seu verdadeiro eu, e o mesmo se aplicava às outras mulheres que ele havia transformado em dragões. Quando seus dois conjuntos de chifres se tocaram, eles inesperadamente sentiram uma ressonância entre eles, como se tivessem fundido. Naquele momento, Scatachi sentiu todo o ser de Victor como se ela estivesse no controle de seu corpo. Isso. É assim que você se sente, hein? Scatachi arregalou os olhos. Tanto poder. Tanta energia. É simplesmente incrível. Scatachi não conseguia encontrar palavras para explicar seus sentimentos ou colocá-los em perspectiva. Se seu corpo atual fosse comparado a todos os oceanos do planeta Terra, a energia de Victor seria semelhante a ter um planeta colossal inteiro, várias centenas de vezes o tamanho da Terra, à sua disposição. Era simplesmente insondável. Não admira que você nunca se canse. Com tanta energia, é quase impossível que você fique cansado agora. Ela ficou maravilhada. Ele não apenas possuía um reator nuclear em seu coração que gerava imensa energia, mas também tinha Roshana e seu próprio planeta contribuindo para seu poder. Scatachi estava convencido de que, entre os deuses reis, Victor superava todos eles em termos de energia pura. Ela não ficaria surpresa se ele tivesse mais energia disponível para exercer. Enquanto Scatachi estava perdido no abismo que era a existência de Victor, tentando entendê-lo melhor, Victor sorriu profundamente ao sentir as emoções de Scatachi em relação a ele, sua devoção, amor, luxúria e obsessão. Victor estava ciente desses sentimentos, como Scatachi os demonstrou em diversas ocasiões. No entanto, senti-los diretamente da fonte foi uma experiência totalmente diferente do que mostrá-los. Scatachi respirou fundo e pressionou seu corpo mais perto do de Victor. Não admira que você seja sempre tão contemplativo. Seu corpo mudou completamente. Deve ser bastante desafiador recuperar o controle total, não é? Sim, mas já tive uma experiência anterior, então desta vez é mais fácil. A luta que tive com Fenrir também me ajudou a controlar melhor meu corpo. Victor não estava brincando quando mencionou entender o Superman. Com a sua força atual, o mundo era essencialmente feito de vidro, um mundo frágil. As únicas que ele podia tocar livremente sem muita preocupação eram suas esposas dragões, que naturalmente tinham corpos mais resistentes do que a maioria. Eu posso entender isso. Estou passando pela mesma coisa. Para ser sincero, controlar meus impulsos é bastante desafiador. É como se minhas emoções estivessem sob efeito de esteroides e fora de controle. Ela explicou. A natureza dracônica impulsionada pela natureza vampírica. Certo, somos uma fusão perfeita de dragão e vampiro, hein? Ela falou. Isso significa que amplificamos todos os pontos fracos e fortes de ambas as raças. Realmente, não sinto nenhum efeito adverso da luz solar. Isso porque o lado do dragão não tem essa fraqueza, explicou Victor. A fusão das raças eliminou a maioria das fraquezas que os vampiros tinham porque o dragão era um material superior.
Isso é um pouco confuso. Pense desta forma: durante a fusão, o dragão estava na frente da filha e o vampiro estava em segundo. Como resultado, herdamos algumas fraquezas de ambos os lados devido à superioridade do dragão. Nesse caso, que fraquezas temos agora? A única fraqueza flagrante que temos agora são as armas anti-dragão. Algo que já estou planejando resolver. Só um tolo não procuraria contramedidas para uma fraqueza que conhece. Skatasha assentiu enquanto falava as palavras de seus próprios ensinamentos. De fato, e você me ensinou bem a não ser tolo. Tio. Skatasha assentiu com um sorriso satisfeito no rosto. Ela adorou quando ele falou sobre como ela lhe ensinou várias coisas. Devido à posição atual e à ressonância entre eles, ela podia sentir claramente que ele estava falando sério. Ele estava sendo completamente honesto. Ela saboreou os sentimentos avassaladores de seu amor, carinho e possessividade. Quanto ao seu problema, Vic, você está pensando demais no futuro e esquecendo o presente. O que você quer dizer? O básico, Victor. Lembre-se sempre do básico. Eles são os pilares que sustentam a nossa existência. Na dúvida, volte ao básico. Lembra dessas palavras? Victor assentiu e pensou: básico, hein? Ele ponderou profundamente as palavras de Skatasha e o que ela estava sugerindo a ele. Ela não diria essas palavras sem razão, considerando que ela era alguém que já havia experimentado a iluminação antes. Enquanto contemplava, Skatasha respirou fundo e exalou ar quente pela boca. Ela inclinou levemente os quadris e, no momento seguinte, soltou o Dragonling em que estava sentada, praticamente empalando-se em Victor. Ah! Eu adorei! Ela falou com satisfação quando sentiu o Dragão Júnior percorrer todo o caminho e invadir completamente sua caverna e tomar o lugar para si como o dragão arrogante que ele era. O sorriso de Victor ficou ainda maior quando ela foi honesta. Não importa o quanto ele a derrotou antes, ela nunca admitiria seus sentimentos honestos. Ela era uma guerreira pura, mesmo na cama. Ela provou seu amor com ações, não com palavras. Mas graças ao seu novo lado honesto, ela estava sendo muito mais vocal, algo que deixou Victor ainda mais animado, pois ela finalmente estava sendo completamente honesta. Aquele sorrisinho, posso sentir seu ego crescendo, meu amor. De novo suas últimas palavras fizeram o sorriso dele crescer ainda mais e um sentimento avassalador de felicidade jorrou em sua direção. Estou muito feliz, querido. Ela mostrou um sorriso pequeno, amoroso e gentil. Eu sei. Logo depois, ela o beijou. Victor passou os braços ao redor dela com mais força e a beijou também, mas teve que interromper o beijo no meio quando sentiu uma sensação incrível vindo de baixo. O que é isso? Victor sentiu como se seu dragão mais jovem estivesse sendo espremido e atacado de todas as direções, enquanto a membrana escorregadia o apertava e massageava seus pontos fracos. A tensão era incrível, e se ele não fosse quem era, tinha certeza de que seu irmão mais novo já teria sido esmagado. Você acha que eu não nivelaria o campo de jogo em algum momento? Ela bufou e soltou um pequeno gemido ao sentir suas entranhas sendo preenchidas com o líquido de Victor. Eu peguei desprevenido. Ela pensou internamente. Afrodite e Morgana me explicaram várias técnicas que usam enquanto lutam contra você. Eu também observei muito quando você estava lutando. Então tudo o que eu tive que fazer foi adaptar o estilo de luta deles ao meu próprio estilo de luta. Prepare-se, meu amor. Eu vou te levar para o céu. Seus olhos se iluminaram. Então ela começou a usar suas técnicas enquanto sons de respingos de água ecoavam pela câmara de banho. Victor estava perdido em pensamentos. Uma era literalmente a deusa do sexo e do amor, e a outra mulher era uma súcubo, um demônio da luxúria. O que quer que Skatasha tenha aprendido com eles, ele estava adorando. Esse sentimento, é como se Afrodite e Gianna estivessem fazendo isso comigo ao mesmo tempo. É incrível. Como esperado de seu mestre, ela nunca ficaria para trás por muito tempo. Mas ainda não foi suficiente. Ela pode tê-lo pego desprevenido com um ataque furtivo, mas ele ainda foi o homem que derrotou Afrodite diversas vezes, junto com Morgana, os professores de Skatasha. Os dentes de Victor ficaram mais afiados e, no momento seguinte, ele mordeu o pescoço de Skatasha. Os olhos de Skatasha reviraram completamente com inesperado e estrondoso prazer.
Ela teve um orgasmo tão intenso que todo o líquido dentro dela explodiu com força, expelindo a água ao redor da banheira. Assim como Victor tinha um supercorpo, ela também tinha um supercorpo e uma reação involuntária com tanta força era normal. Mas Katashi não pensou nisso. Ela estava mais preocupada porque, naquele momento, todo o seu corpo havia se tornado uma zona erógena sensível, e ela estava enlouquecendo de prazer. Ela gozou por um longo minuto e provou mais uma vez a felicidade de ser uma mulher que podia experimentar um orgasmo prolongado. Honestamente, ela não se importava nem um pouco em desistir agora e aproveitar tudo. Mas ela não desistiria tão facilmente. Ela não seria Katashi se desistisse tão rapidamente. Katashi rosnou, abriu a boca e mordeu o pescoço de Victor. Por um momento, ela sentiu como se estivesse mordendo um metal muito resistente, o que fez seus dentes doerem muito, mas ela conseguiu furar a pele dele. Na verdade, isso só foi possível graças à cooperação de Victor em deixar sua carne mais macia para ela. Um controle corporal que conseguiu recuperar graças à pequena luta com Fenrir. Esconder suas características era fácil, e mudar sua forma também era muito fácil. Mas ele não conseguia diminuir suas defesas naturais sem grande esforço. Mesmo que ele mudasse sua aparência e se tornasse um menino de 12 anos, todo o seu corpo seria tão forte quanto sua forma adulta e nada mudaria. Mas graças a essa luta, ele começou a recuperar o controle delicado de seu corpo. Se não fosse por isso, Katashi teria quebrado os dentes quando ela o mordeu. Muito gostoso. Katashi gemeu internamente. Mesmo que ela não precisasse mais de sangue como o dragão e pudesse comer comida normal, ela ainda era uma vampira em essência. Afinal, ela cresceu como uma vampira, então mesmo que os alimentos naturais fossem bons, nada superava o sangue do seu marido. Ah, tio! Ela parou de morder e gemeu quando sentiu um aperto nas nádegas e uma mordidela na orelha. Metis, que estava lá fora se preparando para entrar no banheiro, parou de repente ao ouvir o que estava acontecendo. Eles já começaram. Ela tocou o queixo e ponderou. Por um momento, a ideia de se juntar a eles passou pela sua cabeça, mas ela imediatamente balançou a cabeça em negação. Não vou incomodá-lo. Talvez quando ele estiver sozinho seja melhor. Metis sabia que era apenas uma questão de tempo para ele estabelecer um relacionamento com o pai. Afinal, ela não conseguia pensar em um homem mais adequado do que ele para passar toda a sua existência, sem falar que ela entendia muito bem sua posição. Ela entendeu que não importa o que tentasse fazer, ela nunca seria capaz de fugir dele. Ela já tinha visto sua possessividade e sabia que seria impossível escapar. Ela também não queria escapar. Seu pai a salvou e deu-lhe uma nova vida, e o certo a fazer era ficar ao seu lado e apoiá-lo sempre. Pare de chamar ele de pai, Metis. Ela rugiu internamente para si mesma de vergonha ao perceber seus próprios pensamentos. Ela se agachou no chão e cobriu o rosto com as mãos. Uma mulher mais velha como ela chamando alguém tão jovem de pai, parecia que ela tinha um desejo distorcido ou algo assim. Devido à sua vergonha, inconscientemente, suas asas de dragão apareceram, e ela cobriu seu corpo, formando uma espécie de concha protetora. Metis olhou para isso e tentou controlar conscientemente as asas para retraí-las de costas, mas não conseguiu. Não posso fazê-los desaparecer. Ela se perguntou como isso era possível. Afinal, pelo que ela entendia sobre si mesma, os dragões eram seres que agiam por instinto. Seu processo de pensamento parou quando ela sentiu algo saindo de suas partes íntimas. Ela olhou para aquele lugar e percebeu o que era. Impossível. Ela nem teve tempo de raciocinar novamente porque ouviu. Ah, tio. Mais tio. Suas asas se abriram novamente e seus olhos brilharam de desejo enquanto ela respirava fundo e sentia o cheiro de seu pai. Ela espiou o que estava acontecendo e viu seu pai, que assim como ela, estava com as asas expostas e fazia coisas que não podiam ser ditas em voz alta com Katashi, que também estava com as asas abertas. Era óbvio que, assim como ela, eles não estavam conseguindo se controlar e estavam assumindo sua forma verdadeira sem querer. Seus olhos fitaram aquele membro. E essa imagem se refletiu em seus olhos. Eu quero para mim. Eu. Tapa. Metis se bateu e acordou para a realidade, pois rapidamente criou roupas para si mesmo e saiu do banheiro o mais rápido possível. Com uma velocidade que envergonharia a maior parte do clã Fulger, ela voou em direção ao mar gelado do outro lado da cidade do planeta e caiu nas águas geladas. Flutuando no fundo do mar enquanto olhava para águas cristalinas,
Ela rugiu internamente. Droga, instintos dracônicos. Eu odeio isso. Quero que meu pai me foda. Seu rosto ficou vermelho e então ela gritou, liberando um rugido de puro poder dourado em direção ao céu. Santo! Essa foi a minha respiração? Incrível! No momento em que saiu da água, ela sentiu aquele cheiro novamente, e isso a fez voltar para a água rapidamente. Droga! Ela estava amaldiçoando seus sentidos aguçados agora. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 855. Se você não gosta, lide com isso. Você é meu. Samar, Mansão da Rainha, Taza Fenrir. Victor, Skatashi e Metis estavam sentados lado a lado, com Victor no meio, olhando o espetáculo diante deles. Pelo menos Victor e Skatashi estavam. Metis estava prestando mais atenção à proximidade de Victor e Skatashi do que ao dito espetáculo. Ela não conseguia tirar a imagem da cabeça porque, mesmo sendo uma deusa anciã, quase da mesma geração de Hestia, ela não tinha vivido livremente como seus companheiros, tudo por causa de seu ex-marido paranoico, que estava morto. Muito obrigado ao meu pai por isso. Então, se você perguntasse se ela era velha, sim, ela diria que era muito velha, mas, ao mesmo tempo, esta afirmação estava incorreta. Afinal, a maior parte de sua vida foi passada vivendo dentro do cérebro de Zeus, ajudando-o. Mesmo não se lembrando exatamente daquela fase, pois sua alma estava fragmentada, ela sabia muito bem que isso compunha grande parte de sua vida. Portanto, era seguro dizer que o único homem que ela teve em sua vida e fez aquela coisa com ela foi Zeus, mas isso estava em seu antigo corpo. Seu novo corpo foi feito completamente do zero e alimentado pela alma de Victor. Não foi exagero dizer que ela renasceu como uma nova Metis. Sua existência pode ser um pouco complicada de explicar, mas para simplificar, ela era uma nova Metis que herdou as memórias da antiga Metis. Embora devido à diferença de idade entre eles, o velho Metis influenciou muito a sua forma de pensar e ver o mundo. Mas foi sem dúvida que o novo Metis influenciou muito os seus próprios sentimentos também. A deusa, que já foi chamada de deusa da sabedoria, estava completamente de joelhos diante de seu pai e criador. Ela não podia deixar de desejá-lo, não podia deixar de desejá-lo para si mesma, não podia deixar de desejar o mesmo tratamento que Skatashi. Ela o queria para si, e apenas o caos primordial sabia o quão profundamente esses sentimentos a perturbavam. Mãe, você não acha que exagerou? Anderson perguntou com cautela. Devido à guerra entre os pais, os filhos de Volk e Taza foram proibidos de tomar partido. Esta proibição não veio de Volk, mas de Taza. Antes de começar qualquer coisa contra Volk, Taza sequestrou seu filho e o prendeu com seus subordinados mais leais e sua própria esposa. Esse foi um ato que Anderson não gostou nada, já que não era mais criança. Ele queria se envolver nesta guerra e talvez lucrar com isso. Mas é claro que Taza sabia disso. Então, para não complicar ainda mais a situação, ela retirou o filho da equação junto com o filho mais novo. Taza olhou para Anderson com olhos neutros. Você está questionando minha decisão? Os olhos de Taza brilharam ligeiramente. Não, só estou incomodado. Então pare de se preocupar com isso e siga em frente. Apesar de suas palavras floridas, o que ela quis dizer foi bastante explícito. Se você está incomodado, você pode fazer o mesmo que seu pai. A mensagem era óbvia para todos, até para Anderson, mas como ele poderia fazer isso? Se ele já teve medo da mãe, esse medo só aumentou várias vezes por causa da maneira como ela tratou o pai e como ela se tornou mais forte. Ela não era apenas uma deusa de alto nível, mas também a progenitora de sua espécie. Para ela acordar e tirar seu status de alfa, bastava uma palavra. Sem dúvida, Taza Fenrir era alfa entre os alfas agora, e ninguém estava acima dela na sociedade de Samar. E ela estava trabalhando para tornar esse controle ainda mais concreto e inquebrável. O processo seria longo, mas desde o início, como deusa, o que ela mais tinha era tempo. Mãe. Agora que você é o alfa entre os alfas, não preciso mais me esforçar para ser o rei, certo? Thomas Fenrir perguntou incerto. Taza parou de trabalhar em seus documentos e olhou para o filho mais novo. Meu filho. O que eu sempre te disse. Você não aceita a mediocridade. Correto. Taza sentiu. Como detenho a autoridade máxima em Samar, não vou mais forçá-lo a ser o rei ou a me suceder. Então você pode fazer o que quiser. Então.
Os olhos de Thomas brilharam ligeiramente quando ouviu essas palavras. Mesmo tendo sido criado para suceder Volk e se tornar o melhor rei moldado por Taza, ele sempre teve seus pequenos desejos que queria perseguir, mas não conseguiu por causa desse pensamento. Isso não significava que ele não pudesse fazer as coisas. Acontece que a maior parte de seu tempo era gasto treinando para ficar mais forte e se tornar um rei melhor e mais competente. Então ele tinha pouco tempo para se divertir. Posso jogar meus jogos e assistir aos filmes que não tive oportunidade? Taza sorriu. Claro, mas você deve continuar treinando para ficar mais forte. Essa parte não é negociável. Vou instruir seus professores a reduzir um pouco as lições políticas, mas você ainda terá que praticá-las. Thomas resmungou, mas achou que era melhor do que nada. Sem mencionar que você já está na idade de procurar suas futuras esposas e membros de sua matilha. Isso também não é negociável. O rosto de Thomas ficou ainda mais feio. Ele ainda não queria pensar nisso. Escolher um membro da matilha não era simples e como filho de uma rainha que se tornou progenitor, o número de mulheres perseguindo seu irmão mais novo era incontável. Por um momento, sua mente foi para uma certa bruxa com olhos estranhos como uma companheira em potencial. Ele achava que ela era a escolha ideal já que eles tinham o mesmo status, e ela também era forte e talentosa, mas havia um problema. Ela era uma humana e ainda por cima uma bruxa. Posso perseguir um humano? Taza parou de escrever em seu documento e olhou para o filho de forma neutra. Thomas começou a suar ao ver o olhar fixo da mãe. Você tem alguém em mente, hein? Quem é a garota que despertou seu interesse? Eu não. Não minta para mim. A espinha de Thomas gelou quando ouviu o tom de sua mãe. Bem, eu tenho alguém em mente, o nome dela é Emily. Emily o quê? Qual é o sobrenome dela? Se ela não pertencer a uma família política distinta, você sabe que não permitirei isso. Thomas murmurou em voz baixa como um rato. Moriarty. O brilho nos olhos de Taz aumentou várias vezes. Thomas parecia um porco prestes a ser abatido e suava profusamente. Eu não vou permitir isso. Eu sei direito. Afinal, é impossível para ela permitir isso. Pensou Thomas. Francamente, as bruxas tinham uma reputação muito ruim. Mesmo tendo ajudado muitos lobos, essa ajuda veio na forma de exploração, já que só eles poderiam fazer os artefatos que permitiam a transformação artificial em uma forma de lobisomem completa. Algo que não era mais necessário já que sua mãe havia ficado mais forte e podia chamar a lua para causar o mesmo efeito. Então é assim que é ter um filho, comentou Skatashi. É complicado, né? Metis comentou na tentativa de distrair sua mente. Acho que depende da educação. Pelo que sei, criar um homem é mais fácil do que criar uma mulher. Realmente? Skatashi perguntou. Mesmo tendo vários alunos, ela nunca teve um aluno que ela criou desde muito jovem, então ela realmente nunca teve essa experiência. O mesmo poderia ser dito de Metis, que só tinha uma filha que ela nunca criou ou com quem interagiu. Bem, foi isso que a mãe do meu amigo me disse. Não sei se é verdade e provavelmente nunca saberei. O que você quer dizer? Skatashi perguntou curioso. É exatamente como eu disse. Afinal, todos os meus filhos provavelmente serão meninas. Como você pode ter tanta certeza disso? Victor olhou para Skatashi e deu um pequeno sorriso enquanto seus olhos violeta carmesim brilhavam levemente. Eu só sei. Skatashi e Metis ficaram sem palavras. Tenho certeza de que todas as minhas filhas também serão filhas do papai. Ele riu. Skatashi olhou para Victor naturalmente por um longo tempo antes de falar. Bem, isso é inevitável. Basta olhar para Neriopis. Eles amam você mais do que suas próprias mães. Bem, claro, é inevitável. Afinal, sou o melhor. O narcisismo de Victor em relação às filhas atingiu a estratosfera. Hugo. Por alguma razão, nossa filha será ainda mais problemática do que você e eu juntos. Victor riu. Você não tem ideia, disse ele, imaginando a imagem de uma garotinha de cabelos pretos e com pontas vermelhas, fazendo uma cidade inteira explodir com seu choro. De todas as suas futuras filhas, ele previu que sua filha com Skatashi seria a mais destrutiva devido ao seu potencial. Na verdade, seriam todos destrutivos, mas esta menina, em particular, estava num outro nível de destruição, tudo por causa das qualidades que herdou de ambos os pais. Surpreendentemente,
Sua filha com Aruna também teria um temperamento semelhante ao de Skatashi, e a de Violette seria mais calma que a mãe e o pai, provando que só porque os pais eram loucos, seus filhos não precisavam seguir o mesmo caminho. Pensando nessas previsões, Victor balançou a cabeça e tentou não insistir muito nelas. Afinal, o futuro era incerto e tudo poderia mudar. A garotinha que ele viu naquele futuro poderia parecer completamente diferente dependendo de como Victor ou Skatashi pudessem mudar. Afinal, esse futuro foi previsto com o estado atual de Victor e Skatashi, algo que todos sabiam que era temporário, pois ambos tinham muito espaço para crescer, e o mesmo se aplicava às suas outras esposas. Falando nisso, tenho que visitar Aruna e melhorar sua linhagem. Aruna muito dizia que não queria ser transformada em dragão e queria manter sua linhagem da raposa de 9 caudas, uma decisão que Victor respeitava, já que era a escolha de sua esposa. Tudo o que ela precisava fazer era aprimorar a linhagem Fox para ser maior que a própria Inari. Afinal, ela precisava se tornar forte o suficiente para participar de atividades noturnas com ele, ou morreria. Felizmente, graças à briga que tive com Fenrir, estou aprendendo a me controlar mais, pensou Victor. A conversa de Taza, Anderson e Thomas terminou e, no momento seguinte, os dois saíram da sala. Por um momento, Anderson olhou para Victor e as duas mulheres ao seu lado. Vendo as características de um dragão, um arrepio percorreu sua espinha. Que monstro! Victor parecia completamente diferente da última vez que o viu, e ele realmente não conseguia entender como alguém conseguia mudar tanto em tão pouco tempo. Sentindo o olhar de Anderson, Victor olhou para ele e sorriu amigavelmente enquanto acenava. Anderson assentiu com um sorriso irônico e continuou a sair da sala. No momento em que Anderson e Thomas saíram da sala, Taza gesticulou com a mão, e logo todos os lobisomens seguiram seus filhos. Taza recostou-se na cadeira, jogou para trás os longos e lisos cabelos pretos e suspirou. Victor olhou para a aparência de Taza com uma ligeira apreciação. Agora que ela havia ascendido, ela parecia ainda mais bonita do que antes aos olhos dele. Ela tinha características de uma mulher do Oriente Médio, mas também tinha ascendência europeia. Sua pele era bronzeada e ela tinha longos cabelos negros. No total, ela parecia a imagem perfeita de uma Cleópatra bronzeada. Essas características foram ainda mais pronunciadas quando ela ascendeu como deusa e progenitora de alto nível. Victor sabia que ela não gostaria de ser comparada a um mortal, especialmente Cleópatra, então ele não disse isso em voz alta. Todos os lobisomens de sua matilha tinham as mesmas características dela, provando que vieram do mesmo lugar. Os únicos lobisomens que ele viu com características mais europeias foram o clã Lycos, mas até eles estavam bronzeados devido ao som de Samar. Dessa perspectiva, Leona era realmente anormal, pois estava muito pálida, como se tivesse vindo das profundezas do Polo Norte. Você terminou de observar, progenitor? Taza perguntou casualmente, mas havia apreciação em sua voz. Ainda não. Por que você não se levanta e dá um passeio para que eu possa observá-lo melhor? Victor era tão desavergonhado que conseguia fazer até pedras cuspir sangue e ficar envergonhado. Normalmente essas palavras causariam nojo em qualquer mulher, mas como era Victor, um homem bonito, tudo o que ele fazia era perdoado, e ele conseguia até fazer as mulheres gostarem. A vida era injusta. Taz abriu os olhos e olhou para Victor divertida. No momento seguinte, surpreendendo a todos, ela fez exatamente o que Victor havia pedido. Ela se levantou, jogando o cabelo longo e liso para trás e virando o corpo para se mostrar a ele. Victor assistiu tudo em câmera lenta, observando cada curva do corpo dela. O que você acha? Perfeito, Victor foi honesto. Você atingiu todo o seu potencial. Tudo o que você precisa fazer agora é refiná-lo e torná-lo ainda mais forte. A luz da sala foi coberta, formando a sombra de duas asas de dragão, e uma intenção assassina foi sentida por todos. Tudo graças às suas manipulações, eu acredito. Chamar isso de manipulação me faz parecer um vilão. Fiquei muito triste em ver uma mulher com tanto potencial definhando daquele jeito, então eu tive que fazer alguma coisa. Victor suspirou como se estivesse fazendo um favor a ela, e ela poderia não reconhecer isso. Skatashi e Taza reviraram os olhos diante das palavras narcisistas de Victor. A luz da sala foi coberta, formando a sombra de duas asas de dragão, e uma intenção assassina foi sentida por todos. Taza olhou para Metis, que parecia pronto para atacá-la.
Embora ela estivesse sorrindo naturalmente, seu descontentamento era tão óbvio que tornou o ar mais pesado. Você poderia, por favor, ter mais decência, digna de uma governante progenitora. Taza Fenrir. Taza bufou e voltou para sua mesa. Ela então cruzou os braços sob os seios voluptuosos e encostou-se na mesa. O que agora? Taza perguntou a Victor. O que você quer dizer? Você veio para Samar, perturbou nossa sociedade, tomou para si a matriarca do clã Licos e quase matou o maior clã do meu país. Sem falar que você tem vários espiões na cidade. Se você não fosse um ser impossível de provocar, tais atos já seriam considerados um ato de guerra. É? Que terrível. Victor colocou a mão no peito como se estivesse com dor. Tudo o que fiz foi agir de acordo com o bem maior. Meus 2 professores ficariam orgulhosos de mim. 2 professores? Você teve outros professores além de mim? Skatashi perguntou, seus olhos brilhando perigosamente. Claro, você não se lembra? Recentemente, assistimos aos meus professores e à sua grande ambição por um bem maior. Oh! Skatashi agora entendeu que ele estava falando sobre um certo ancião da aldeia e um antigo professor de magia que eles haviam observado com o grupo. Percebendo que ele estava brincando, seu humor se acalmou. Você pode parar de brincar e responder sério. Taza perguntou seriamente. Mas estou respondendo sério. Victor respondeu, confuso, e então seu sorriso apareceu. Tudo o que fiz foi para um bem maior. Meu bem maior. Ele se levantou de onde estava e caminhou em direção a Taza. Victor caminhou com a graça da nobreza e astúcia de um sedutor em direção a Taza, que inconscientemente tentou dar um passo para trás, mas percebeu que não conseguiria porque estava encostada em sua mesa. Victor invadiu o espaço pessoal de Taza, e ela não pôde fazer nada, no enquanto ele fazia aquela cara sedutora de Deus da beleza com natureza de incubus, uma cara irresistível. Ela respirou fundo, um ato que não deveria ter feito, pois logo foi bombardeada pelos feromônios dracônicos de Victor, e mesmo que ele não tenha dito nada, ela podia sentir por toda sua existência que aquele homem forte a queria. Eca! Metis colocou a mão no nariz e cruzou as pernas ainda mais. Ela queria evitar que líquidos inadequados saíssem de lugares de onde não deveriam sair. Victor colocou a mão na cintura de Taz e a outra na bochecha dela. O coração de Taza bateu ainda mais rápido quando ela sentiu o corpo musculoso de Victor junto com o seu. Inconscientemente, suas orelhas e cauda de lobo apareceram e, como se ela estivesse reagindo aos avanços dele, sua cauda envolveu seu corpo. Seus olhos brilhavam de desejo e posse. Victor acariciou seu rosto suavemente e aproximou seu rosto do dela. Taza fechou os olhos e aceitou os avanços de Victor, e no momento seguinte, um beijo aconteceu. Tudo começou lento e gentil, quase inocente. Mas no momento em que Taza provou o sabor proibido, todas as suas inibições foram jogadas na estratosfera, e ela o abraçou com mais força enquanto pulava e envolvia as pernas em volta da cintura dele. O que era um beijo inocente se transformou em um beijo apaixonado, predatório e possessivo. No meio do beijo, Taza de repente abriu bem os olhos, um círculo mágico vermelho apareceu em ambos os olhos e, no momento seguinte, sua visão mudou de perspectiva várias vezes. Mesmo se ela estivesse no Palácio Real, ela poderia ver sua cidade daqui. Relutantemente, Taza se afastou de Victor, formando uma ponte de saliva que conectava seus lábios. O que é? Ela respirou fundo. O que é aquilo? É, como eu disse, para o meu bem maior, e se é para o meu bem maior, significa que é para o seu bem maior também. É? Isso. Taza regalou os olhos ao entender as implicações das palavras de Victor. Sim, estes são meus demônios espalhados por Samar, e eles são seus olhos e ouvidos agora. Victor acabou de dar a Taza a ferramenta perfeita para controlar todos os seus lobos e assumir o controle de Samar completamente. Taza abriu amplamente os olhos. Há quanto tempo? Ela queria saber há quanto tempo ele estava planejando isso. Desde o começo, Taza. Victor acariciou seu rosto. Afastou o cabelo preto do rosto e colocou-o atrás da orelha. Você não tinha como escapar de mim quando eu decidi algo. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos e a fez olhar profundamente em seus olhos violeta carmesim. Você é meu. Se você não quer, se não aceita, lide com isso. Porque você não pode mais fugir de mim. Seu tom possessivo fez todo o corpo de Taza estremecer. Ela respirou fundo, seus olhos se dilataram e seu desejo ficou descontrolado.
Ouvir aquelas palavras fortes e possessivas era algo que ela nunca soube que queria antes, seu interior se agitando de desejo. Feromônios femininos puros explodiram de seu corpo, infestando o local com o cheiro de puro desejo. Agora foi a vez de Scatashi colocar a mão no nariz com uma cara de desgosto. Ela está muito animada. Quarto. Agora. Taza rosnou enquanto o atacava, beijando seu pescoço, querendo imprimir seu cheiro nele. Achei que você nunca diria essas palavras. Victor riu quando suas duas asas apareceram atrás dele e cobriram ele e Taza. No momento seguinte, os dois desapareceram e apareceram em uma sala desocupada. Ah, tio. Porra. De novo? Metis voou em direção ao mar novamente. Sim, ele fará isso de novo. Scatashi riu. Nuble notas. Sim, já acabou. Os capítulos realmente estão muito curtos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.